Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e é o seguinte, tô trazendo aqui para vocês mais um vídeo sobre esse dispositivo aqui, só que agora eu vou estar comparando com esse outro aqui. Eu já mostrei para vocês aqui no canal há um tempo atrás vídeos desse aqui, que é o A15 4G, eu já fiz aí unboxing, análise, vídeos com o tempo depois de uso e fiz também aqui sobre o A16, vídeo aí de unboxing, análise e agora eu vou estar fazendo para vocês um vídeo de comparativo entre esses dois aparelhos. Aqui na esquerda vai ser A15 4G e aqui na direita A16 4G. Os dois aparelhos têm rede 4G e aí eu vou estar mostrando para vocês alguns detalhes aqui com relação aos dois aparelhos, se tem diferença, se é igual ou algo do tipo. Outro detalhe aqui no comentário fixado eu vou deixar para vocês link de compra do A16 4G, vai ter aí tanto na versão 4G quanto 5G e também com 4 GB de RAM e 8 GB de memória RAM. Aí vocês podem estar comparando aí os preços, que aliás a versão com 8 GB de RAM o preço diminuiu bastante, ele já consegue ser encontrado aí por R$1.000, então assim, tá valendo muito a pena. Já aproveita para se inscrever, deixa o seu gostei e é o seguinte, esses aqui são os dois dispositivos aí de entrada da Samsung. Uma coisa que vocês podem notar aqui é que os dois aparelhos aqui ó, tem um tamanho um pouco diferente. O da direita, que é o A16 4G, vocês podem ver que ele é maior. Ele tem uma tela aqui um pouco maior, porém, por dentro, os dois aparelhos aí são a mesma coisa. Isso mesmo, não teve assim uma evolução na ficha técnica desses dois dispositivos. E isso até mesmo aparentemente vai acontecer com o A17 4G, praticamente vai ser a mesma coisa, de acordo com as informações que estão sendo vazadas. Aqui no caso tem o Galaxy A15 4G, ele tem aí o processador Helio G99 da MediaTek, uma GPU Mali G57 MC2, tem versão com 4 GB de RAM e 8 GB de memória RAM, 128 e 256 de armazenamento interno com memória expansível por cartão de memória. E aqui no caso nós temos o Galaxy A16 4G, tem o processador Helio G99 da MediaTek, GPU Mali G57 MC2, 4 ou 8 GB de memória RAM, 128 ou 256 de armazenamento interno e memória expansível com cartão de memória. Então vocês podem ver aqui que com relação a armazenamento, memória RAM, processador e GPU, os dois aparelhos são iguais, não tem diferença nenhuma. Agora informações aqui com relação à tela. O A15 4G ele tem uma tela de 6.5 polegadas com resolução Full HD com 396 ppi de densidade de pixel, tela Super AMOLED de 90 Hz e 16 milhões de cores. Já o A16 4G ele também tem tela Full HD Plus, Super AMOLED de 90 Hz, porém com 385 ppi de densidade de pixels. E a tela dele é um pouco maior, que é de 6.7 polegadas. Então o A15 tem tela de 6.5 e o A16 tela de 6.7. Porém, tirando aqui a questão da tela do A16 ser maior, as duas telas são praticamente a mesma coisa. Tem aí a diferença com relação à densidade de pixel, mas as duas são telas Super AMOLED com 90 Hz e 16 milhões de cores Full HD Plus. Então a qualidade da tela dos dois vai ser aí a mesma coisa. Os dois entregam telas muito boas, padrão aí dos aparelhos intermediários da Samsung, até mesmo os de entrada aí vem entregando tela muito boa. Então com relação à tela não tem diferença. Agora vamos falar aqui ó, sobre a câmera dos dois dispositivos. Aqui na esquerda, A15 4G, ele tem uma câmera principal de 50 megapixels, outra de 5 megapixels e mais uma de 2 megapixels. E tem aqui a sua frontal de 13 megapixels. Já o A16, a mesma coisa, câmera principal de 50 megapixels, outra de 5 megapixels, mais uma de 2 megapixels e a sua frontal de 13 megapixels. A câmera dos dois dispositivos vai entregar aí o mesmo resultado. Eu acredito que aqui o A15, pelo que eu estava observando na câmera frontal, o resultado das fotos fica um pouco mais quente, porém as duas câmeras vão entregar a mesma coisa, aqui a frontal. Com relação à câmera traseira, todas as três câmeras aqui também vão entregar a mesma coisa. Eu tirei aqui algumas fotos bem simples só para vocês verem aqui, ó. Olha só, a qualidade da imagem das duas câmeras é a mesma coisa. Vocês podem observar aí, ó. Na câmera traseira até mesmo os tons, ó, é a mesma coisa, tá vendo? Então não tem assim uma evolução. Por exemplo, se você tiver aí um A15 4G e quiser comprar o A16 4G, eu não recomendo, porque não vai ter diferença.
Agora sim, se você tiver um aparelho um pouco mais antigo, como um A05, A05S, A04, A03, um A13, A14, A12, e você quiser comprar qualquer um dos dois aqui, você vai fazer uma boa compra. Claro que eu recomendo pegar logo aqui um A16 4G, porque já vai ser um aparelho aí mais atual. Porém, se pegar aqui o A15, você também vai ter um resultado muito bom. Aqui no caso nós temos outra imagem que vocês podem ver aí, ó. Mesma coisa, ó, mesma qualidade, mesmo resultado, não tem diferença. Aqui mais uma foto, olha só. A qualidade aqui de imagem dos dois aparelhos é muito boa. Eu gosto bastante aqui da câmera traseira, embora, claro, eu acho que poderia ser um pouco melhor, principalmente a frontal, mas vai entregar aí resultados muito bons. Aqui no caso tem a câmera frontal, que vocês podem ver aqui, ó, que é a do A15, que é esse aqui da esquerda, é um pouco mais vibrante as cores, porém entrega a mesma coisa. Eu vou até colocar aqui para vocês verem, ó, colocar mais ou menos assim, só para vocês verem que a qualidade de imagem das duas câmeras é a mesma coisa, tá vendo? Ó? É como se eu tivesse compartilhado a foto de um celular no outro e estou abrindo aqui as mesmas fotos. Mas essa foto aqui foi tirada no A16 e essa daqui foi tirada no A15. E vocês podem ver aí, ó, qualidade de imagem extremamente igual. Então, com relação à câmera, os dois aparelhos aí vão entregar a mesma coisa, até porque os dois aparelhos têm a mesma câmera. É o seguinte, nessa parte aqui eu tô gravando pelo computador porque deu erro no áudio do vídeo, mas basicamente eu informo que ambos os celulares gravam em Full HD a 30 fps, tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal. Então, com relação à gravação, vai ser a mesma coisa para os dois dispositivos, Full HD a 30 fps, tanto na câmera frontal quanto na câmera traseira. Com relação à conectividade, os dois aí vão ter Wi-Fi 802.11 ABGN AC, Bluetooth 5.3, USB do tipo C 2.0, vai ter NFC nos dois aparelhos e GPS também a mesma tecnologia. Os dois dispositivos têm aqui, ó, impressão digital na lateral e vocês podem até ver aqui que a construção dos dois dispositivos é exatamente a mesma. Uma coisa que eu notei aqui quando eu peguei o A16 4G é que o leitor de impressão digital do A16 teve uma melhora com relação aqui ao do A15. O do A15, quando você clica para poder ligar a tela, por exemplo, o botão aqui de ligar e desligar, ele costuma fazer um barulho um pouquinho mais alto, já que o do A16 ele não faz barulho, é bem silencioso. Agora, com relação aqui a desbloqueio, os dois aparelhos aí desbloqueiam bem rápido, entrega aqui a velocidade de desbloqueio exatamente igual. E sobre a bateria, os dois aparelhos aí entregam uma bateria do tipo LiPo de 5.000 mAh e sobre a duração é a mesma coisa. Só que a questão da duração vai depender muito do uso da pessoa, da quantidade de aplicativos, quanto tempo ela fica nos aplicativos, se ela joga ou não. Então o resultado pode variar bastante, mas os dois vão entregar aí a mesma coisa com relação à duração de bateria. Tem uma diferença aqui com relação ao sistema operacional, embora os dois tenham vindo com Android 14 e recebeu a atualização do Android 15, o A15 4G vai atualizar somente até o Android 18, já o A16 ele teve uma nova política de atualização que é de 6 anos, então o A16 ele vai até o Android 20. Então aqui no caso o A16 4G ele vai ter mais atualizações. Então se você quer um aparelho que vai atualizar bastante, recomendo demais aqui o A16 4G, pois ele vai ter o Android 20, então tem muita coisa para aproveitar. De diferença aqui desses dois aparelhos que estão na minha mão é que o A15 4G ele tem 8 GB de memória RAM e 256 de armazenamento interno, já aqui o A16, esse daqui é a versão com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Esse dispositivo aqui, esse A16, eu peguei só para poder me auxiliar aqui no canal, para poder gravar vídeo para vocês, utilizar ele como câmera para poder melhorar aí a qualidade de imagem e tudo mais. Então eu costumo utilizar muita pouca coisa aqui nesse dispositivo, vocês podem ver aqui, ó, que só tem 2 páginas e a maioria dos aplicativos aqui eu instalo, gravo vídeo, depois desinstalo, como por exemplo esses dois aqui, ó, eu tenho que gravar vídeo, aí depois eu vou desinstalar. Eu tenho aqui o GoodLock e FineLock, porque eu costumo gravar vídeos utilizando aqui esse aparelho, porém o aparelho principal aqui no meu caso, ó, é o A15, vocês podem ver que tem muitos aplicativos, tem aqui em cima também, ó, várias pastas. Então esse daqui é o aparelho principal, que no caso é a versão com 8 GB de memória RAM. A versão com 4 GB de memória RAM
dá até para utilizar sim, claro, se o seu uso é extremamente básico. Eu recomendo esse aparelho aqui mais para quem quer um aparelho secundário, por exemplo, para gerenciar grupos do WhatsApp, do Telegram, para poder utilizar aí como GPS, utilizar aí no Uber, iFood, para poder gerenciar aí aplicativos de banco. Caso vocês tenham alguns aplicativos de banco, você pode colocar alguns aqui nesse aparelho, deixar ele em casa, e no seu aparelho principal você pode deixar aí pelo menos 1 ou 2 bancos. Então aqui dá para você gerenciar bancos também, mas para quem quer fazer o uso mais básico, tipo acessar aí redes sociais, assistir vídeo no YouTube ou assistir filmes e séries em aplicativos, até que dá para utilizar sim, mas claro, eu recomendo sempre pelo menos a versão com 6 GB de memória RAM, mas aqui no caso do A16 ou do A15, pega a versão com 8 GB de memória RAM, porque você vai conseguir utilizar os aplicativos, seus jogos com muita tranquilidade. Com relação aqui ao sistema que os aparelhos receberam, que é a atualização da One UI 7 para o Android 15, é a mesma coisa. A única diferença é que o A16 ele teve aí um recurso a mais, que é o Circulia para pesquisar de forma nativa, porém eu consegui instalar aqui no A15 tranquilamente, mas os dois vão entregar a mesma coisa no sistema operacional também. Desempenho, os dois aparelhos também vai ser a mesma coisa, até porque os dois têm o mesmo hardware, que é o Helio G99, então vai estar entregando aí o mesmo desempenho com relação ao uso de aplicativos, jogos. O que vai fazer ter uma certa diferença é com relação aí à memória RAM, já que com 8 GB de memória RAM dá para gerenciar melhor os aplicativos aí em segundo plano. E é basicamente isso. Esse daqui é o A15 4G e esse daqui é o A16 4G. Os dois aparelhos extremamente iguais, com algumas pequenas diferenças, como por exemplo aqui tela, enfim. Esse daqui é um comparativo aí dos dois dispositivos. Deixe o seu comentário aí abaixo caso vocês tenham alguma dúvida e dá uma olhada aí nos links do comentário fixado.